Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai tratar de um dos assuntos mais bacanas, mais interessantes da bioquímica, que é o metabolismo dos lipídios, os triglicerídeos, ou seja, a nossa famosa gordurinha. Então eu vou tratar do processo bioquímico com vocês e ao final do vídeo a gente vai debater essa matéria que saiu na BBC no ano de 2018, foi na época que eu comecei a trabalhar com essa disciplina numa faculdade da minha cidade. A questão dessa matéria é que dois pesquisadores da Austrália fizeram a seguinte pergunta a 150 profissionais da saúde. Para onde vai a gordura que queimamos quando perdemos peso? Ou seja, o que acontece com a gordura do gordinho quando ele deixa de ser gordinho? E acontece que a resposta dada por profissionais da saúde, como médicos, dentistas, nutricionistas, inclusive, a maioria respondeu tudo errado. E os cientistas ficaram bastante desapontados com isso. Bom, quando a gente faz um paralelo do metabolismo de lipídios com carboidratos, eles estão intrinsecamente relacionados. Aquele metabolismo dos carboidratos que a gente chama de respiração aeróbica era composta de três partes: glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. Lembrando que glicólise ocorre no citoplasma, já o ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa ocorre dentro da mitocôndria. E o metabolismo dos triglicerídeos também possui três partes: beta-oxidação, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. Ou seja, tanto o carboidrato como o lipídio têm a mitocôndria como seu eixo central. A diferença então está na primeira etapa, que é particular de cada um. A glicólise dos carboidratos ela ocorre no citoplasma. Aí a beta-oxidação ela não ocorre no citoplasma, ela ocorre dentro da mitocôndria e também dentro de uma outra organela chamada peroxissomos. Só que o peroxissomo é uma organela muito esquecida tanto por alunos de ensino médio como de faculdade. E se a gente pegar a estrutura do triglicerídeo, ele é composto de glicerol e três ácidos graxos. A reserva energética nossa está inserida dentro dos ácidos graxos e o metabolismo deles é que se chama beta-oxidação, no qual a gente vai desenvolver nessa aula. Acontece que essa beta-oxidação ela é dividida entre mitocôndrias e peroxissomos da seguinte forma: as mitocôndrias elas ficam com os ácidos graxos menores, aqueles que são dotados de até 21 átomos de carbono. Já os peroxissomos ficam com os ácidos graxos maiores, aqueles denominados ácidos graxos de cadeia longa ou cadeia muito longa, que possuem então 22 ou mais átomos de carbono. Aí, o metabolismo específico dos peroxissomos eu discuto em separado nesse outro vídeo aqui. E lá eu faço uma relação desse metabolismo com uma doença muito séria chamada adrenoleucodistrofia, que foi muito bem retratada nesse filme aqui, que é o filme mais triste que existe, O Óleo de Lorenzo. E lembrando então aqui que os triglicerídeos são compostos de glicerol e ácidos graxos, e cada uma dessas partes vai passar pelo seu próprio metabolismo. E esse esqueminha aqui de baixo ele vai resumir tudo o que acontece com os triglicerídeos e também com os carboidratos. O glicerol, que é essa molécula de 3 átomos de carbono, ele vai ser metabolizado no fígado. E lá no fígado ele vai ser convertido em gliceraldeído trifosfato, que é uma molécula super importante da via glicolítica, sendo intermediária tanto da glicólise, na qual a glicose é convertida em piruvato, ou então no seu oposto, a gliconeogênese, na qual o piruvato vai ser convertido em glicose. Então o gliceraldeído trifosfato, como ele é um intermediário daqui, ele pode seguir um desses dois caminhos, dependendo da necessidade do fígado. E já os ácidos graxos vão ser metabolizados principalmente nos músculos, onde eles vão passar pela beta-oxidação, sendo fragmentados em diversas moléculas de acetil-CoA. Então note nessa figurinha aqui, aquilo que eu tinha falado anteriormente, que o metabolismo de carboidratos e triglicerídeos estão interconectados, e a molécula comum a todos eles é o acetil-CoA, que vai entrar no ciclo de Krebs, e depois teremos aquela outra etapa, fosforilação oxidativa. Bom, e de onde que pode vir os triglicerídeos utilizados no metabolismo para a produção de energia? Eles podem vir diretamente da alimentação, ou então vir do nosso tecido adiposo, que está amplamente distribuído no nosso corpo. O nosso tecido adiposo ele é constituído de células denominadas adipócitos. E essas células aqui elas são bastante grandes, volumosas, tendo então dentro do seu interior um rico acúmulo de triglicerídeos armazenados ao longo da nossa vida. E no nosso dia a dia, quando a gente precisa desses triglicerídeos, a primeira coisa que acontece é o seguinte: alguns hormônios, como a adrenalina e o glucagon, eles sinalizam ao adipócito que eles vão precisar liberar seus triglicerídeos no sangue. E os triglicerídeos estão todos montados no seu interior. Então a primeira coisa que acontece ali, após eles serem acionados, é a separação do glicerol dos ácidos graxos. E essa separação do glicerol dos ácidos graxos é denominada de lipólise, que vai ocorrer então no interior do adipócito. Aí eles sendo separados vão cair na corrente sanguínea. O glicerol ele é liberado diretamente na corrente sanguínea e vai ser absorvido pelo fígado. E já os ácidos graxos, que são uma molécula grande, vão ser transportados por uma famosa proteína presente no sangue, que é a albumina sérica. Então essa figura que eu trouxe do livro do Henninger, ele resume tudo o que acontece dentro do adipócito. Então aqui à esquerda nós temos os adipócitos, no seu interior o acúmulo de triglicerídeos,
E a primeira coisa que vai acontecer então é esse adipócito ser acionado pelo glucagon ou pela adrenalina. Quando eles são avisados que eles precisam liberar os triglicerídeos no sangue, vai acontecer a lipase, na qual os triglicerídeos vão ter seus ácidos graxos liberados um a um, até que todos eles sejam separados do glicerol e caiam na corrente sanguínea. O glicerol ele vai nadar diretamente pelo sangue até ser captado pelo fígado, e já os ácidos graxos vão ser captados pela albumina sérica, que vai funcionar como se fosse um caiaque, que vai ser conduzido pelo sangue até ser captado por uma célula do músculo, um miócito. E só lembrando, os neurônios, ou seja, o sistema nervoso central, nosso cérebro, não utiliza ácido graxo como fonte de energia, ou seja, eles não fazem beta-oxidação. Lá, eles utilizam apenas a glicose. E as células vermelhas do sangue, os eritrócitos, também não fazem beta-oxidação porque eles não possuem mitocôndria. Mas então, o glicerol, ao chegar no fígado, ele vai ser convertido em gliceraldeído 3-fosfato no citoplasma dos hepatócitos. E essa conversão ocorre em apenas 3 reações químicas. Na primeira delas, ao glicerol entrar no fígado, ele vai ser fosforilado, ou seja, ele vai receber um fosfato vindo de uma molécula de ATP. Depois, esse glicerol 3-fosfato vai perder um hidrogênio, ou seja, ele vai ser oxidado, dando a formação do dihidroxicetona-fosfato. E por fim, o dihidroxicetona-fosfato ele vai ser convertido em gliceraldeído 3-fosfato. Esse gliceraldeído 3-fosfato, dependendo da indicação, ou ele vai para a glicólise ou gliconeogênese. Então, como eu tinha falado anteriormente, o glicerol ele vai acabar entrando na via glicolítica, seja glicólise ou gliconeogênese. E já os ácidos graxos vão passar pela beta-oxidação. Sendo que a beta-oxidação ela ocorre no interior da mitocôndria, na matriz mitocondrial, mesmo local do ciclo de Krebs. Só que veja uma coisa aqui, o ácido graxo que estava lá no sangue sendo transportado pela albumina, ele precisa entrar na célula para depois entrar na mitocôndria. E até então ele chegar no interior da mitocôndria, acontecem 2 coisas que a gente chama de etapas pré-beta-oxidação. E a primeira delas é aquilo que a gente chama de ativação dos ácidos graxos. Ela ocorre no interior da célula muscular. E assim então que o ácido graxo entra no músculo, ele vai sofrer uma alteração da sua molécula. Acontece o seguinte: o ácido graxo na sua extremidade carboxílica, na qual ele possui esse C-OH, esse OH vai ser retirado e vai ser substituído pela coenzima A, aquele mesmo transportador do acetil-CoA. E nessa substituição então de um OH pela coenzima A, ocorre o gasto de 2 fosfatos de um ATP, como representado aqui. Acontece o seguinte, o ATP que tem 3 fosfatos na sua composição, geralmente ele perde apenas um, esse é da extremidade. Nesse caso aqui ele vai perder 2, sobrando um AMP, ou seja, adenosina monofosfato. E após a ativação do ácido graxo, na qual então é colocado uma coenzima A nele, ele vai entrar na mitocôndria. Só que essa entrada na mitocôndria ela é regulada pela quantidade de carbonos presentes no ácido graxo. Aqueles ácidos graxos menores que possuem 13 ou menos átomos de carbono, eles entram livremente na mitocôndria. Já aqueles que são maiores, entre 14 e 21, eles não conseguem entrar. Então, para eles entrarem, eles necessitam de um transportador, que nesse caso é a carnitina. Então, esses grandes, eles são anexados à carnitina, e a carnitina, então, que coloca o ácido graxo no interior, lá na matriz mitocondrial. E o pessoal que frequenta academia, crossfits, já deve ter ouvido falar na carnitina, que é um produto vendido com a promessa de ser um emagrecedor. Agora vocês entenderam de onde que vem essa promessa, porque a carnitina ela coloca para dentro da mitocôndria aqueles ácidos graxos mais comuns, de 14 a 21 átomos de carbono. A questão é se ele funciona ou não, na maioria dos casos não. Acontece que ele só vai ser um pouco útil, se você for atleta de elite. Se não for, não serve para nada. Na realidade, nós já temos nas nossas mitocôndrias uma quantidade suficiente de carnitina. E uma suplementação dessa carnitina só vai ser favorável se você fizer muita atividade física, ou seja, demandar muito a entrada de ácido graxo na mitocôndria. É por isso então que ela só vai ser funcional no atleta de elite, porque na maioria dos casos, no nosso caso, pessoas comuns, a carnitina que nós temos já dá conta do recado. E o que acontece muitas vezes? A pessoa toma carnitina e não faz atividade física. Aí sim é rasgar dinheiro fora. Bom, agora que a gente falou de toda a parte introdutória do metabolismo de triglicerídeos, ou seja, sua relação com o metabolismo de carboidratos, a retirada dos triglicerídeos dos adipócitos, a circulação dos ácidos graxos do sangue e posterior sua incorporação nas células até a entrada da mitocôndria, agora a gente vai entrar de fato na beta-oxidação. Então, de maneira geral, acontece o seguinte, aqui nós temos o ácido graxo e a sua extensão carboxílica, onde ele tem o dupla OH. Lembrando que o OH ele foi trocado pela S-CoA na ativação dos ácidos graxos no citoplasma do músculo. A cada beta-oxidação, esses 2 primeiros carbonos do ácido graxo
vão ser destacados da molécula, saindo na fórmula de acetil-CoA, sobrando todo esse restante aqui. E quando esse restante sobra, a ele vai ser anexado também uma coenzima A, sobrando um novo ácido graxo, só que agora com 2 átomos de carbono a menos. Então aquilo que sobrar vai passar novamente por uma beta-oxidação, sendo retirada de 2 outros átomos de carbono, posteriormente uma outra beta-oxidação, até que sobem apenas 4 átomos de carbono no ácido graxo. Nessa etapa aqui, vai haver apenas uma única beta-oxidação, na qual vai desmembrar esse ácido graxo de 4 carbonos diretamente em 2 moléculas de acetil-CoA. Então veja bem, a beta-oxidação nada mais é que fragmentar uma molécula de ácido graxo em diversas moléculas de acetil-CoA. E posteriormente a isso, todos esses acetil-CoA gerados vão entrar no ciclo de Krebs. Então a beta-oxidação nada mais é que a retirada de 2 átomos de carbono que saem na forma de acetil-CoA de um ácido graxo. E no total existem 4 variações da beta-oxidação, porque existem ácidos graxos com número par de carbono e número ímpar, além deles serem saturados e insaturados. Para efeito didático, em todo livro de bioquímica, a gente sempre estuda a beta-oxidação a partir de um ácido graxo saturado com número par de carbonos. E para efeito de estudo da beta-oxidação, da extremidade carboxílica do ácido graxo só vai interessar para a gente os 3 primeiros átomos de carbono, que a gente vai chamar de carbono 1, aquele primeiro átomo da molécula, a qual está ligado ao oxigênio AS-CoA. Depois vem o carbono alfa e carbono beta. Aqueles posteriores não entram no estudo. Então, se a gente pegar aqui um ácido graxo de 16 átomos de carbono, cada beta-oxidação vai liberar 2 átomos de carbono, ou seja, no processo total serão formados 8 moléculas de acetil-CoA. E esses átomos que vão formar o acetil-CoA são sempre os 2 primeiros da molécula, ou seja, o carbono 1 e carbono alfa. E outra coisa, como eu falei anteriormente, quando faltam 4 átomos de carbono na molécula, vai haver apenas uma única beta-oxidação, porque desses 4 eles vão ser fragmentados diretamente em 2 moléculas de acetil-CoA. Dessa forma, então, um ácido graxo que possui 16 átomos de carbono, ele vai gerar ao todo 8 moléculas de acetil-CoA e vai passar por um total de 7 beta-oxidações, sempre um a menos no total de acetil-CoA gerados. E outra coisa, a cada beta-oxidação vai ser sempre formado um NADH e FADH2. Então esse processo de retirada de 2 átomos de carbono do ácido graxo, que a gente chama de beta-oxidação, ele vai ser dividido em 4 etapas. E muito importante aqui, na primeira e terceira etapas, vai haver sempre a retirada de hidrogênios do ácido graxo. Quem vai retirar hidrogênio na primeira etapa é o FAD e já na terceira é o NAD. Na segunda etapa ocorre a participação da molécula de água e na quarta e última etapa ocorre a participação de uma nova molécula de coenzima A. E para ilustrar essas 4 etapas da beta-oxidação, eu uso sempre o livro do Leninger, no qual as figuras, desenhos são melhores ilustrados e também mais completos. Então, gente, aqui nós temos as 4 etapas da beta-oxidação. E a primeira coisa que a gente tem que situar é na estrutura do ácido graxo. Aqui está a extremidade carboxílica, ou seja, o C+O, S-CoA. Então esse aqui vai ser o nosso carbono 1, carbono alfa e carbono beta. Veja que sempre os 2 carbonos que estão pintadinhos aqui são os 2 primeiros carbonos da molécula, ficando então o carbono beta, que é o terceiro, fora dele. Então na primeira etapa, o que vai acontecer? Vai haver a retirada de hidrogênios do ácido graxo. Quem vai retirar esses hidrogênios é o FAD, ele vai retirar 2 hidrogênios, um do carbono alfa e um do carbono beta. Então dá uma olhada que o carbono alfa aqui possui 2 hidrogênios, assim como o carbono beta. Quando o FAD vem e retira esses hidrogênios, olha, o carbono alfa que tinha 2 ficou com apenas um único hidrogênio, assim como o carbono beta. Quando o FAD retira esses 2 hidrogênios, vai formar uma dupla ligação entre o carbono alfa e o carbono beta. É uma dupla ligação do tipo trans, tá bom? E posteriormente, quem vai entrar em ação vai ser a molécula de água, quebrando a dupla ligação trans que acabou de ser formada. Lembrando que quando uma água participa de uma reação química, na realidade quem vai participar são seus componentes H e OH. Então a dupla ligação vai ser rompida, veja que entre o carbono alfa e beta nós temos a dupla e já aqui somente uma ligação simples, sendo que um átomo de hidrogênio da água vai se ligar ao carbono alfa, que ele tinha um hidrogênio e vai ficar com 2, e o OH da água vai se ligar ao carbono beta. Veja que ele tem um hidrogênio, o hidrogênio aqui, o OH se ligou a ele também do carbono beta. E na sequência vai vir um NAD e também vai retirar 2 átomos de hidrogênio, sendo que esses 2 átomos que vão ser retirados vão ser do carbono beta. Então o carbono beta tem esse OH e esse hidrogênio. Esses 2 hidrogênios vão ser retirados, destacados,
e vai formar uma dupla ligação entre o carbono e o oxigênio. Então, na primeira etapa da beta-oxidação, vai formar um FADH2 e na terceira etapa vai formar um NADH. Então, gente, para finalizar a beta-oxidação, após o carbono beta perder seus dois hidrogênios para o NAD, vai chegar uma coenzima A e vai cortar essa ligação entre o carbono alfa e o carbono beta. Ou seja, ela vai funcionar como uma tesourinha separando esses dois primeiros carbonos do ácido graxo. E esses dois carbonos, uma vez que eles têm um S-CoA na sua extremidade, eles vão sair do ácido graxo na forma de acetil-CoA. E aquela molécula de ácido graxo restante vai ter na sua extremidade uma C-O e também uma coenzima A nova que veio nessa última etapa. Então, na beta-oxidação, vai sair sempre do ácido graxo o carbono 1 e carbono alfa na forma de acetil-CoA e vai sobrar um ácido graxo restante também na sua extremidade com um novo acetil-CoA. Isso que sobrou vai passar novamente por uma beta-oxidação até que saia dois outros átomos de carbono. O que sobrar novamente vai passar por beta-oxidação até que, ao sobrar apenas 4 átomos de carbono no ácido graxo, ele passa por uma última beta-oxidação, gerando diretamente duas moléculas de acetil-CoA. Então note que ao final de cada beta-oxidação, só vai ser produzido um FADH2, um NADH e um acetil-CoA. Então, se a gente contabilizar o que vai ser produzido na beta-oxidação, nós vamos ter somente acetil-CoA, NADH e FADH2. E quais serão seus destinos? O acetil-CoA, que foi gerado ali na própria matriz mitocondrial, vai entrar no ciclo de Krebs, enquanto que o NADH e FADH2 vão em direção à membrana interna para o evento de fosforilação oxidativa, encerrando o processo metabólico. E note então que na beta-oxidação não ocorre produção de ATP, nem CO2 e nem molécula de água. Bom, e depois de vocês estudarem a beta-oxidação pelo livro do Leininger, fica mais fácil vocês fazerem uma revisão a partir de uma figura de beta-oxidação de um outro livro de bioquímica. Esse daqui eu retirei de um outro livro de bioquímica, não lembro qual é. Mas veja bem, aqui então começa o processo de beta-oxidação. Nós temos os ácidos graxos, a extremidade C-O-S-CoA, carbono 1, alfa e beta. A primeira etapa vai ocorrer o quê? A participação do FAD, no qual ele vai retirar dois hidrogênios, um do carbono alfa e outro do carbono beta, formando a dupla ligação. O FAD formado, ele vai para a fosforilação oxidativa, ou seja, cadeia transportadora de elétrons. Na segunda etapa da beta-oxidação, a dupla ligação trans que foi formada na primeira etapa vai ser rompida através da participação da molécula de água. Então a molécula de água vai romper a dupla ligação, o hidrogênio da água vai se conectar ao carbono alfa, enquanto que o OH vai se conectar ao carbono beta. Na terceira etapa vai participar o NAD, que vai retirar os dois hidrogênios do carbono beta, formando o NADH, que assim como o FADH2, vai para a fosforilação oxidativa. Quando o NAD retira os dois hidrogênios do carbono beta, vai formar uma C-O. Aí, por fim, vai vir uma nova coenzima A que vai fragmentar a ligação química entre o carbono alfa e carbono beta. Ao quebrar essa ligação química, a coenzima A vai se ligar ao ácido graxo resultante, que vai passar por um novo processo de beta-oxidação. E sempre que a coenzima A quebra a ligação entre o carbono alfa e carbono beta, vai sobrar uma acetil-CoA, que vai para o ciclo de Krebs. E para finalizar o processo de beta-oxidação, vamos dar uma olhada na quantidade de ATPs gerados no metabolismo completo de um ácido graxo saturado de 16 átomos de carbono. Então lembre-se, para um ácido graxo entrar na mitocôndria, vai haver um gasto de 2 ATPs, que é a tal da ativação do ácido graxo. Posteriormente, ao entrar na mitocôndria e passar pelo processo de beta-oxidação, como essa molécula tem 16 átomos de carbono, eles vão passar por 7 ciclos de beta-oxidação, sendo que cada ciclo sempre vai ser reformado um NADH e um FADH2. Então, se são 7 ciclos ao total, 7 beta-oxidações, vão ser formados 7 FADH2 e 7 NADH, que por sua vez, ao entrarem na fosforilação oxidativa, uma vez que cada FADH2 forma 2 ATPs e o NADH forma 3 ATPs, nós vamos ter formados 14 ATPs do FAD e 21 ATPs do NAD, somando 35 ATPs. Fora isso, a gente tem os 8 acetil-CoA gerados na beta-oxidação desses 16 átomos de carbono. E lembrando, o acetil-CoA ele vai entrar no ciclo de Krebs e cada ciclo de Krebs são sempre gerados 3 NADH, 1 FADH2 e 1 ATP. Então, se são 8 acetil-CoA que vão entrar no ciclo de Krebs, vão ser formados ao todo 8 ATPs. E se cada ciclo de Krebs vai gerar 3 NADH, uma vez que são 8 ciclos, 8 vezes 3, 24 NADHs.
que por sua vez na fosforilação oxidativa vão gerar outros 72 ATPs. Por fim, cada ciclo de Krebs gera a formação de um FADH2. Como são 8 ciclos de Krebs, vão ser formados 8 FADH2. E o FADH2, por sua vez, na fosforilação oxidativa vai gerar 16 ATPs. Então, se a gente somar todos os ATPs gerados aqui, 96 mais os 35, vamos ter um total de 131 ATPs, menos os 2 que foram gastos na ativação do ácido graxo. A única molécula de ácido graxo de 16 carbonos produz 129 ATPs. E se a gente lembrar que na respiração aeróbica, uma molécula de glicose, frutose ou galactose vai gerar por volta de 30 ATPs, um único ácido graxo de 16 carbonos produz 4 vezes mais que um monossacarídeo de 6 carbonos. Muito importante vocês quantificarem isso daí. E lembra aquela pergunta que eu fiz para vocês no início do vídeo? Para onde vai a gordura que queimamos quando perdemos peso? Na qual 2 pesquisadores australianos fizeram a 150 profissionais da saúde naquele país. Veja o que aconteceu. Dessas 150 pessoas, apenas 2 acertaram o que acontece de fato com a gordura. Na maior parte dos casos, a resposta foi que a gordura se transforma em calor, ou então que ela se converte em músculo. Nada a ver. E o que nós vimos nessa aula? Que as beta-oxidações produzem o quê? Acetil-CoA, NADH e FADH2. O NADH e o FADH2 vão para a membrana interna da mitocôndria, lá o produto final vai ser a água. Já o acetil-CoA, ao passar pelo ciclo de Krebs, os 2 carbonos do acetil-CoA vão ser convertidos em CO2, o gás carbônico, que vai sair do corpo através do pulmão. Ou seja, tecnicamente, quando a gente metaboliza os lipídios, e não somente os lipídios, assim como os carboidratos, os carbonos das moléculas vão ser sempre liberados do nosso corpo, vão sempre sair do nosso corpo através do pulmão, na forma de CO2. É isso aí, acabou a aula.